Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Pessoal, eu poderia falar agora, nem vou contar para vocês, mas é óbvio se eu falo nem vou contar e eu tô aqui num canal do YouTube, é para contar sim. Olha só o que aconteceu. Hoje saiu o IPCA 15 que deu uma alta de 0,59% na inflação medida entre 15 de abril e 15 de maio. Se alguém assistiu o Fora de Curva de ontem, naquele quadro que eu estou fazendo toda segunda-feira, que é o que vem por aí, eu antecipei que a inflação iria ficar em 0,60%. Então, aos mais rigorosos, eu peço desculpas por errar 0,01%, mas eu fui o que menos errou. Se vocês pegarem todas as manchetes da maior parte dos jornais do Brasil sobre o assunto, vão dizer: inflação foi de 0,59%, mas o mercado esperava menor. Esperava menor nada, gente. Tava todo mundo falando que a inflação não tinha solução, ia aumentar, enfim, ia ser uma bagunça total e o Brasil ia entrar no buraco. É isso que eu chamo, pessoal, de politização da informação. Pessoas que tradicionalmente são responsáveis com o que falam deixaram de ser, querem fazer torcida política. Eu não estou aqui para isso e acredito que quem me assiste aqui no Fora de Curva também não queira saber disso. Talvez por isso que a audiência seja tão pequena assim, né? Mas pretendo continuar enquanto eu tiver forças e o orçamento resistir, porque eu simplesmente sou fã da verdade, mesmo que ela seja contra meus interesses. E aí, gente, esse 0,59% da inflação, aproximando 0,6%, como o cara do Fora de Curva aqui falou, era mais do que previsível. Olha só o quadro que nós estamos vivendo. Sim, o preço dos alimentos continua em alta moderada, daqui a pouco a gente vai ver isso. O preço do barril do petróleo subiu de maneira moderada também. Entretanto, tinha uma coisa muito clara que estava esfregada na cara da maior parte dos analistas de mercado, ou economistas, digam como quiserem, que era a queda da energia elétrica pela mudança tarifária. Vamos lembrar que lá no início de abril nós estávamos com a bandeira vermelha, tarifas de energia mais alta, porque o sistema Eletrobras, para proporcionar energia para todo o país, tinha que comprar das usinas termoelétricas. Agora, com a normalização das barragens, isso acabou. A chuva veio, inundou as fontes de energia hidrelétrica e fez com que a bandeira tarifária caísse, ou fosse para verde novamente, que é a mais acessível em termos de preço, e repercutiu diretamente no valor pago pelos consumidores pela energia. Só isso. E aí, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês no gráfico que tem na frente. Olha o tombo da inflação. Esse tombo, sim, ele foi pressionado na área de habitação pela queda da energia, mas também pela instabilidade ou pelo arrefecimento da alta dos energéticos, que não é eletricidade, mas petróleo nesse caso, e alimentação. Podemos ver, sim, que a inflação brasileira, pelo IPCA 15, voltou agora em maio aos patamares mais ou menos que estava em meados de 2021. Não é o suficiente ainda para nós dizermos: o Brasil está com uma inflação sob controle, o Brasil está com uma inflação baixa. Não, para nós voltarmos aos níveis que nós estávamos até antes da pandemia, a inflação média aqui do país tem que oscilar a cada mês entre 0,25% a 0,40%, e aí nós voltamos aos patamares históricos pós-Plano Real, a não ser quando tínhamos alguma crise, né? Mas aí, gente, agora sem muita brincadeira, o que pressionou? Quais foram os fatores que determinaram o IPCA 15 agora de maio? Lembrando, ele reflete os preços, a variação dos preços entre 15 de abril e 15 de maio. O que mais pegou em termos percentuais, não em termos de participação dos orçamentos familiares, foi saúde e cuidados pessoais, alta de 2,19%. O que está acontecendo aí? Temporada de reajuste de planos de saúde.
Só isso, e esses reajustes eles estão sendo bastante elevados, até eu diria exagerados. Isso aí, acredito eu, nos próximos meses o mercado vai tratar de regular. Também o vestuário registrou alta de 1,86%, mas ele participa pouco no orçamento familiar, cerca de 4,3% da despesa média das pessoas, e também é uma reação natural, primeiro, a chegada de dias mais frios, não só aqui na região sul, mas agora espalhando-se esse fiozinho pelo resto do Brasil, especialmente porque em abril já está começando a entrar dias um pouquinho mais frios de outono e as pessoas estavam praticamente há 2 anos sem comprar roupa para sair para a rua por conta do isolamento social. Mais radicalmente, a verdade, em 2020, mas também aconteceu muito em 2021, especialmente na questão de ir a festas, bares, restaurantes, cinema. E agora as pessoas estão mais livres para sair e estão se empiriquitando um pouquinho mais. Inflação neles, então. Foi isso que aconteceu. Na parte de alimentação e bebidas, que era um dos 2 grandes vilões das edições anteriores da medição inflacionária, a alta agora em maio também não foi baixa não, foi 1,52%, mas bem menor do que foi registrado em abril, que foi 2,25%. O que está acontecendo aí? Simplesmente aqueles efeitos de clima que detonaram grande parte da safra de hortifrutis granjeiros, especialmente nas regiões sul e sudeste, isso aí foi eliminado. O preço desses alimentos aos poucos estão voltando ao normal. Mas o Brasil sim, ele está incluído numa dinâmica global em vários produtos, como arroz, como soja e derivados, como trigo, para fazer umas pãozinho, a massa, etc. Então, a alimentação é pressionada pelo contexto global. E nós sabemos o que? Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, que estão lá na maior treta, na maior briga, eles são sim dos maiores produtores do mundo de trigo. A Índia também produz muito trigo e está numa brutal seca. Então o preço dessas commodities vai lá em cima e influencia sim o nosso mercado interno. Mas olha com atenção uma coisa, a inflação brasileira dos alimentos, ela simplesmente está convergindo para os mesmos patamares que predomina no resto do mundo, vamos dizer assim, mais desenvolvido. Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e Japão. A vantagem nossa, provavelmente vai ser mais sentida no próximo mês, é que a nossa variedade de produtos alimentícios é muito grande. E o efeito substituição do que está caro pelo que está mais barato, que eu recomendo cada um fazer isso, vai fazer ou deve fazer com que a inflação dos alimentos lá em junho caia ainda mais. Transportes também, por conta do preço do petróleo e uma frustração de safra na produção de cana-de-açúcar, temos que falar isso, a alta foi de 1,8% em maio contra 3,43% no mês anterior, abril. Queda de praticamente a metade da aceleração inflacionária. Essa é uma boa notícia. O que está acontecendo? Eu dei uma olhada no preço do petróleo no mercado internacional e vem oscilando sim entre 100 e 110 dólares, uma alta média aí de 8%. Isso é ruim? Claro que é ruim, mas essa alta já está dentro de um patamar médio de estabilidade, porque as pessoas, por incrível que pareça, estão se acostumando, pelo menos ao nível dos mercados de consumo, a essa questão do impacto da produção de petróleo, da venda internacional do ouro negro, tendo em vista as restrições geradas pela guerra lá no leste da Europa. E finalmente as despesas pessoais, que é um balaio de gato, aí entra um monte de coisa, aumentou 0,74%, um pouquinho alto realmente, mês passado foi 0,5%. Educação, que os reajustes, como eu havia falado, acontecem bem no início do ano, agora teve uma alta só de 0,05%. E finalmente a comunicação, que em abril teve uma pequena queda de 0,05% também, agora em maio subiu 0,5%. Então tá aí a inflação, gente, tá muito simples de entender. A situação do Brasil nesse sentido não tem nada de assustadora,
foram decorrências de intempéries climáticas aqui dentro e um cenário externo um tanto quanto desfavorável, que afeta também o consumo aqui no Brasil, e não tem muito mais a dizer com isso. Só mais uma coisa. O tal daqueles consensos, tem o consenso Refinitiv, falou que a inflação subiu acima das expectativas de mercado, insistiram nisso. Tudo bem, eles erraram e aqui o nosso fora de curva acertou. Sim, tivemos um errinho de 0,01%. Mas vamos esquecer isso, né? Vamos saborear essa vitória e mostrar que quando a gente olha para os dados sem essa vontade política, quando a gente olha com o cérebro e não com o estômago, a gente chega a resultados melhores, que sirva de lição. Então, o consenso não vai ser mais o tal do Refinitiv aí, vai ser o consenso fora de curva. Se bem que aqui não tem consenso, a gente não quer consenso, a gente quer debate bom, justo e legal para desenvolver ideias, não para ficar com coisas fixas na cabeça, que esse provavelmente é um dos grandes maus da nossa humanidade. E uma outra coisa, um último assunto sério aí da área científica que é interessante pensar. Teve imagens capturadas por um satélite norte-americano, o nome dele é Landsat 9, que pegou um vulcão submarino lá nas Ilhas Salomão, chamado Cavite. Nesse vulcão, ele está em erupção agora, então ele tem uma caldeira funcionando, com água incrivelmente quente e ácida. Sabe o que acharam nadando nessas águas? Não são meros protozoários, como seria o máximo que nós admitiríamos, mas sim tubarões. O que eu estou falando aí? Que em água fervente e ácida nasce vida. Então isso me permite concluir, posso estar errado, que a vida é um processo que acontece da forma mais comum ou vagabunda do que a gente imagina. Então, gente, quando nós estamos entrando numa área espacial, eu acredito sinceramente que alguma coisa a gente vai achar por aí às voltas do nosso sistema solar, pelo menos. Só tomara que esses bichos que a gente encontrar não nos infectem ou não nos mordam. Sejam bem bonzinhos, podem ser pets de estimação, sei lá. Mas é quase que uma certeza que nos próximos anos, se não nesse próximo, alguém vai descobrir alguma forma de vida fora do nosso planetinha aqui, e isso vai nos fazer repensar filosoficamente sobre muitas coisas. E falando em filosofia, para encerrar o Fora de Curva, consciência pesa, né, pessoal? Pelo menos para aqueles que têm consciência. E aí aconteceu uma historinha lá em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, campo de batalha na Itália. Estava o exército norte-americano, provavelmente liderado pelo General Patton, não sei como é que se diz, mas estava tomando conta de uma cidadezinha. Ao mesmo tempo que acontecia isso, uma mamãe estava fazendo um bolo para sua filhinha, deixou na janela para esfriar o doce, e sabe o que aconteceu? Os soldados americanos paparam tudo. Mas que molecagem desse pessoal, né? Que chinelagem, isso sim. O que aconteceu? Parece que essa refeição adocicada caiu mal no estômago dos soldados que fizeram a travessura, e isso pesou, não sei se na barriga ou na consciência deles, mas o fato é o seguinte: a menina que ia ganhar o bolo tinha 13 anos na época. Então, deixa eu fazer uma conta. Ela tinha 13 anos em 1945. Nós estamos em 2022. Aquela menininha de 13 anos, lá em 1945, atualmente tem 90 anos de idade. Uma senhora com uma idade respeitável. Mas ela nunca esqueceu do bolo que foi roubado. E ela tanto insistiu, tanto falava nessa história, que o exército norte-americano resolveu acabar de uma vez com essa bagunça. Foi lá na casa da ex-menininha, atual senhora, nonagenária, e deu um bolo de presente para ela, e ficou tudo bem. Será que ficou tudo bem? Eu, se fosse europeu, procuraria falar com meus pais, eventualmente avós, para ver se
não teve alguma refeição aliviada por causa do deserto americano e exigir indenização. Afinal de contas, nessa crise alimentar que nós estamos vivendo em 2022, essa dívida do passado, ela tem valor agora no presente, e muito valor. Sabe como é que está o preço da farinha por causa da guerra? Então vamos exigir nossos bolos de volta. Na Itália eu preferia ter uma lasanha, uma pizza, mas o bolo já serve. E com essa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não se esqueça, botão no like, inscreva-se no canal e compartilhe esse material com a sua rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Um forte abraço em cada um de vocês. Até breve. Tchau.